Hoje eu passei o dia inteiro em um evento Pokémon comprando carta pra completar meu desafio de pegar os 156 Pokémons da Pokédex de Unova e colocar nessa pasta. Além disso, no evento fizemos desafio com inscritos, fui pro ringue com uma roupa de luta contra outro youtuber e ainda fiz troca de carta Pokémon com várias pessoas. E tudo isso aconteceu em 24 horas de evento. De início, já fui na primeira lojinha que eu vi na minha frente e olhando a pasta dele, já encontrei uma carta que eu ainda não tinha pegado ainda pra minha pasta da Pokédex de Unova, que era esse filhote de abutre, o Vullaby, que eu peguei porque era a mais baratinha que tinha ali. Eu também precisava desse Crocodile, porém, o dinheiro tava curto e essa carta tava muito cara. E dando uma olhada na próxima página, eu encontrei uma carta que mexe muito com o meu coração e eu fico muito tentado a comprar pra minha coleção. A carta do Cerulege. Na página seguinte, depois dessa, tinha uma outra carta de nova que eu precisava, o Roggenrola. No final, as cartas que eu escolhi pra comprar vão ser essas três. As que de fato eu preciso são essas duas. Essa aqui é pra minha coleção de Cerulege. Então eu entreguei a carta pra fazer o pagamento, porém a moça ainda não tinha ligado a maquininha. Aí eu tive que esperar ela ligar pra poder pagar. Porém, enquanto a maquininha ligava, eu vi algo muito raro na minha frente. Vários triple packs da coleção de 151. Eu nunca abri esse produto e essa é a primeira vez que eu vejo um pessoalmente, o triple pack no caso. Aliás, desses triple pack de 151, eu tenho a carta promo do Charmander e do Bulbasauro. Ainda não consegui pegar do Squirtle. Mas aí você se pergunta, como assim você nunca abriu o triple pack dessa coleção e tem o Bulbasauro e o Charmander? Eu tenho ela porque há 9 meses atrás, quando eu fiz um vídeo completando a coleção de 151, esse cara, o Furlan, me deu de presente várias cartas de 151, incluindo o Charmander e o Bulbasauro. Porém, desde então, nunca tive mais a oportunidade de encontrar a promo do Squirtle pra fechar o trio inicial. Eu fiquei curioso sim pra saber o valor, porque caso não fosse muito caro, eu comprava e já resolvia esse problema. Porém, o valor... 200 no crédito e 87 no físico. Vou ter que continuar sem Squirtle mesmo por enquanto. A maquininha já tinha ligado, então eu fiz o pagamento das 3 cartas que eu tinha pegado e fui dar um rolê pelo evento pra conhecer. E esse inscrito me parou e me deu um presente muito irado, uma carta do Greninja Terra. Valeu mesmo pelo presente, aliás, camiseta da hora, hein, mano. Nesse mesmo momento, Mini Ash e sua mãe me entregou um produto exclusivo do Japão, que é da Pokémon Center, que eles trazem pro Brasil. Além disso, também me deram um sleeve fosco muito da hora da equipe Rocket. Agora combinou com o meu boné. Aliás, se você quiser um boné do canal, assim como o meu e o do Léo, que também tá usando, escaneie o QR Code que tá na tela, que na compra do boné você ainda recebe um booster da coleção da equipe Rocket, que tem a chance de tirar uma carta muito rara. Aliás, achei legal que ele ficou muito surpreso que ia ter uma carta assinada por mim, e a mãe dele super feliz com a reação do filho dela. Que da hora. E finalmente eu descobri a verdade por trás desse garoto. Eu reparei que ele tinha aberto sua pasta enquanto eu tava conversando com esse inscrito. Ele parecia estar procurando algo. E a verdade é que ele estava procurando essa carta pra me entregar. O Vanillish, que eu ainda não tinha pra minha coleção de Unova. E como ele me deu de presente, eu pedi pra ele assinar e deixar a carta registrada pra mim. E aparentemente esse outro inscrito que viu o Lourenço me entregando a carta que eu não tinha, também quis tentar me ajudar e também me trouxe uma carta. Porém, essa carta eu já peguei já. Essa carta eu já tenho. Infelizmente, a carta que ele iria me entregar era uma carta que eu já tinha na minha Pokédex e não era justo aceitar. Espero que ele não tenha ficado muito triste. Mas às vezes essa carta que ele ia me entregar era uma carta que ele podia usar pra trocar e pegar uma carta que ele goste. O bom é que tiramos uma foto e deu tudo certo. Valeu, Guilherme. E é doideira pensar que alguns minutos atrás tinha apenas um inscrito tirando foto comigo e poucos minutos depois apareceu uma galera pedindo pra assinar a carta, pra me conhecer, tirar umas fotos, e até membro da Akatsuki do Naruto tinha, mano. Acabou que sem querer começou a rolar até uma fila no meio onde a galera tava passando pra comprar carta. Eu não fazia ideia de que isso podia acontecer. Foi mal aí, rapaziada. Eu realmente não imaginei que isso aconteceria. Horas se passaram e chegamos no palco da Pokécon. E aqui iria rolar uma batalha pra descobrir quem é mais azarado abrindo cartinha Pokémon. Representando o time Veneto, Empório Pokémon! E para disputar com ele, o desafiante, para tirar o cinturão dele aqui, o homem mais azarado do Brasil, pesando seus 72 quilos, 1,90 m de altura, Desiree! Vamos lá, na parte dos 74 quilos ele foi certeiro, acertou e eu nem tinha falado pra ele. Mas eu não tenho 1,90 m de altura não, mano, eu sou um pouquinho mais baixo que isso. Só um pouco. O que ia rolar aqui num palco era vários desafios entre eu e o Empório, um criador de conteúdo de Pokémon assim como eu. E nesse desafio, o pessoal que estava na arquibancada iria nos representar e no final de vários desafios, um time iria sair vitorioso. O time vermelho, que era o do Empório, e o time azul, que era eu.
O primeiro desafio seria entre eu e o Empório abrindo triple pack de fagulhas impetuosas. E o objetivo é simples, vence quem conseguir tirar mais cartas raras. E o primeiro que ia começar seria eu. Eu abri o booster pro pessoal e eu saberia se tirei alguma carta rara pelo grito da galera. E no primeiro booster que eu abri... não veio nada, teve grito, mas era trollagem da rapaziada. Porém no booster do Empório, quando ele foi abrir... ele tirou uma carta rara, já era pra mim. Porém o pessoal ainda tava comigo e me motivando, começaram até a gritar. E além dessa vibração sinistra e da torcida do pessoal, um menino na plateia gritou uma frase e isso aconteceu. Eu consegui tirar uma carta full art. Que momento da hora. Não combinou, não. Exomar 1 ponto, ilustração rara 2 pontos, especial 3 pontos, fechou? 2-1. Porém a batalha ainda não acabou, tínhamos mais boosters pra abrir. O Empório foi abrir e não tirou nada. Veio a minha vez de abrir o booster e também não tirei nada. E nesse primeiro round ficou 2-1 pra mim, porque a minha carta forte dá mais ponto. Agora a próxima coleção que a gente ia disputar era Fogo Branco e Raio Preto. Eu comecei abrindo o booster de Fogo Branco e quem acompanha o canal sabe que minha relação com essa coleção específica não é muito das melhores. E o que veio no booster quando eu abri não foi uma surpresa. Não veio nada, eu não tiro nada nessa coleção de Fogo Branco. Porém na vez do Empório ele tirou uma carta rara Pokébola. Ou seja, ele ganhou 1 ponto na minha frente. Então quando foi a minha vez de abrir o booster, dessa vez de Raio Preto... tirei uma carta do Zekrom EX regular. E o Empório no seu próximo booster, de novo, ele tirou uma outra carta rara, porém Pokébola. E inacreditavelmente, quando eu fui abrir o meu booster, uma coisa surreal aconteceu ao vivo. Eu tinha tirado um double pack com a rapaziada. Cara, isso foi muito da hora, ver a galera ainda loucura. No próximo desafio, eu precisei chamar 5 crianças para fazer o desafio do vivo ou morto. Uma pessoa fica falando vivo ou morto e quem travar primeiro, perde. E vão ser eles o meu time. Qual é o seu nome e sua idade? Lucas, 11 anos. Letícia, tem 12 anos. Te amo! Júlia, 11 anos. Clarissa, 9 anos. Versus o time do Empório. Vai ser uma partida de 5 rounds e quem fizer mais ponto ganha. E pra começar, o Lucas vai ser o nosso primeiro competidor. A disputa foi longa e até os próximos competidores começaram a se aquecer. Porém no round da disputa do Lucas, isso aconteceu. Ponto vivo. Demorou. Perdemos no primeiro round. Então no segundo, a Letícia foi para representar. A competição estava indo muito bem. 2 competidores fortes, porém isso aconteceu. Ponto vivo. Olha, o menino tinha travado e teoricamente tinha perdido. Porém, continuaram o desafio até que... Vivo. E perdemos o segundo round. Para ganhar, teríamos que fazer agora os 3 pontos seguidos. Ou seja, nosso primeiro ponto está nas mãos da Júlia. 2, 3 e ponto. Vivo. Ponto. Vivo. Ponto. Vivo. Ponto. Júlia conseguiu garantir o nosso primeiro ponto na competição. Meu nome é Júlia. E agora, com a Clarice jogando, fizemos nosso segundo ponto. Ponto. Vivo. Ponto. Ele abaixou. Ou seja, as esperanças agora estão totalmente nas mãos do Arthur. Ele é a nossa esperança para o time azul sair como vitorioso nesse desafio. A grande final agora do Vivo. 3, 2, 1 e ponto. Vivo. Ponto. Vivo. Ponto. Vivo.
Cara, que virada, eu não esperava por essa, que da hora. Depois eu fui escolher mais alguns inscritos para fazer o desafio do falar um Pokémon pela letra do alfabeto. E depois desse desafio fizemos uma outra competição de quem sabia mais sobre Pokémon. E no final de todos esses desafios, o time vitorioso foi... Então, na disputa de hoje, entre todas as etapas, é o lado do Tezime. E como prêmio do último round, os meninos que acertaram as perguntas sobre os Pokémon ganharam as Pokébolas realistas. E depois do palco, já parti para fazer umas trocas de carta Pokémon com o pessoal. E nessa pasta já tinha um Crustle que eu precisava, já que no vídeo passado eu tinha pegado a evolução anterior dele. E essa carta era desse garoto. E dando uma pesquisada, a minha carta que ele queria e a dele estavam pelo mesmo valor, R$44. Então eu peguei o Crustle dele e ele pegou meu Wombat. Valeu, mano, tamo junto. Depois fui dar uma olhada na pasta desse garoto, que também aparentemente tinha muita carta rara. Porém nessa primeira pasta dele não tinha nenhuma carta que eu precisava. E dei uma olhada na segunda pasta também, porém também não tinha nada que eu precisava. Porém valeu mesmo assim pela ajuda, mano. Mas aí então veio essa menina que estava fazendo um desafio muito interessante, que era pegar as cartas da primeira geração. E ela tava registrando tudo isso usando essa folha. Da hora. Um X, são cartas que você já pegou. Os que tá com 5. Tá, não? Eu queria muito ajudar ela nesse objetivo, porque eu achei realmente muito da hora. Então fui dar uma olhada rapidona na minha pasta pra ver se eu tinha alguma carta que ela precisava. Porém, infelizmente, eu não tinha nenhuma carta que ela precisava. Infelizmente, não teve como ajudar. Porém, a amiga dela, que também estava fazendo o mesmo desafio, tinha também uma folha e eu vi que ela precisava de uma carta do Lickitung. Então, imediatamente, fui dar uma olhada na minha pasta, porque eu lembrava que eu tinha. Não consegui ajudar a outra menina, porém essa eu consegui ajudar. Boa sorte no desafio pra vocês, hein? Depois do nada, chegou esse garoto com uma caneta pedindo pra me assinar a camiseta dele. Seu pedido é uma ordem, assinei meio torto, mas tá valendo. E nesse momento, finalmente eu tirei minha pasta da bolsa da Pokédex nova que eu tô completando e entreguei pra uma pessoa misteriosa pra dar uma olhada, pra gente fazer uma troca depois. E enquanto ele olhava, esse cara apareceu com uma carta do Cerulege pro desafio de 100 cartas do Cerulege que eu ia completar. Pra quem não sabe, vou fazer um vídeo tentando pegar 100 cartas iguais a essa pra minha coleção. Porém, isso é pra um próximo vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o like pra você acompanhar e receber notificação dos próximos vídeos. Voltei a olhar a pasta da galera, procurando algumas cartas pra troca, até que esse inscrito tinha essa carta. Talvez ele tenha uma carta que eu não tenho, vamos ver. E olhando a pasta, eu não tinha, eu precisava dessa carta. Apareceu também esse menino perguntando se eu tinha essa carta, e eu também não tinha ela. Quer trocar? Vai trocar? Eu troco. Mas primeiro eu entreguei minha pasta de troca pra ele dar uma olhada e ver qual carta da minha pasta ele iria querer. A primeira carta que ele escolheu foi minha carta do Érico de evoluções traumáticas. Porém essa carta, atualmente, ela tá muito barata, então ele podia pegar outras cartas da pasta. E nessa outra escolha, ele pegou uma full arte da antena da coleção da equipe Rocket. E mesmo assim ainda faltava R$15 pra ele poder pegar em carta. Então ele demonstrou interesse na carta de ilustração do Oshawott. Porém essa carta tava R$94, ultrapassando o valor da carta dele, que era R$52. Então após ele dar uma outra conferida na minha pasta, ele finalmente escolheu a última carta. E trocamos então essa carta dele que eu precisava por essas 3 cartas minhas. Aí, valeu, então junto. Agora é vocês que tem também. Você que tem. Mano, eu abri o pacotinho ali, ele me zoava. Porque eu e meus amigos, a gente zoa, eu pego o pacotinho, eu coloco ele no ouvido pra ouvir o barulho dele. E ele me zoa, porque eu faço isso. Só que deu certo. Eu peguei a carta full art, eu peguei Escutando barulhinho. eu coloco no ouvido, tem barulho diferente. E aí eu pego. Aí ele fica te julgando porque você faz isso. E agora ele te mostrou que fazendo isso ele conseguiu uma carta que eu preciso, aliás. Quando eu fiz isso pela primeira vez, foi no pacotinho também, se não me engano, de raio preto. E veio carta boa também. Veio o Zoroark aí que você precisa também. Veio o Zoroark. E ele me zoou. E agora você se deu mal. Viu? Aí, ó. E bom, essa carta do Tirtouga era uma carta que eu ainda não tinha pegado. E dando uma olhada na minha pasta de troca, as 4 cartas que ele escolheu foram essas 4. Valeu, tamo junto. E olha aí a pessoa secreta que vai fazer a próxima troca comigo, o Empório Gameplays. Eu tinha entregado a minha pasta pra ele dar uma olhada naquele momento e ele tinha falado que tinha algumas cartas que eu precisava. E era essas 3. E olha aí o Crocodile que tínhamos visto logo no início do evento. E o lado bom é que essas 3 cartas o Empório estava disposto a trocar. Eu achei engraçado que quando eu cheguei perto dele com a câmera ele fez o olhar 180 graus. Enfim, olhando a minha pasta de troca, ele escolheu o Oshawott, que tá valendo agora R$94. Então eu fui pesquisar os valores das cartas que ele tinha pra trocar, e enquanto eu fazia isso, o Kami falou uma coisa que me deixou deveras preocupado. Pode colocar por baixo, mas eu sempre preferenciar se fechar esse aqui pelo meio. Ficando baixo. Desse jeito meu nome vai pro Serasa. A primeira carta que eu fui dar uma olhada no valor foi na do Crocodile. E quando eu fui pesquisar o valor... Eu tô na metade, né? Ô louco, 140 isso aqui?
E é engraçado isso, porque agora editando esse vídeo, eu percebo que eu tinha visto um Crocodile valendo 170 reais no início do vídeo e fiquei surpreso com a mesma carta valendo 140 reais. O Emporo deve ter pensado, é o que os pobres dizem. Porém, no final eu peguei essas duas cartas, Archeops e Basculin pelo Oshawott. Tamo junto, meu nobre. E não para de chegar pessoas com carta de Black White. E nessa pasta eu encontrei uma carta do Clang, que era desse cara. Essa carta do Clang eu acho que é a última que falta das 3 cartas que ela tem, que é no caso da forma base dele até sua evolução completa. Então além de pegar ela, fui dar mais uma olhada na pasta dele, porque ele tinha comentado que ainda tinha mais algumas cartas de Black White na pasta. E de fato eu encontrei mais umas cartas de Black White que eu precisava, Gigalith. Então por fim são essas duas cartas que eu preciso. Então fui lá e entreguei minha pasta de troca pra ele dar uma olhada. Nesses momentos eu fico um pouco preocupado, porque minha pasta agora tá um pouco mais vazia, então talvez tenha cartas que talvez ele nem queira mais pegar. Então depois de pequenos longos 5 minutos olhando a minha pasta, ele ficava analisando, olhava uma página, olhava outra, e no final, depois de todo esse suspense que ele me fez passar, ele escolheu essas duas cartas. Ufa. No final conseguimos fazer mais uma troca. Tamo junto, mano. E agora com o dia acabando, é hora de voltar pra casa e registrar as cartas novas na pasta. Na verdade, quando eu cheguei em casa, eu desmaiei de sono, tava bem cansado. Mas no segundo dia de evento, onde meu objetivo era pegar os 100 Ceruleds, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, chegou esse cara falando que não tinha carta de Ceruled pra trocar comigo, porém tinha carta de fogo branco pra me dar de presente. E a carta que ele tirou de dentro da pasta dele pra me dar de presente foi esse Liepard de ilustração rara. E como forma de agradecimento, eu pedi para ele pelo menos assinar a carta pra eu lembrar do nome dele. Muito obrigado pelo presente, Victor. E depois a mesma coisa aconteceu, porém com esse cara. Ele queria me dar também de presente essas duas cartas. Uma delas era a ilustração rara especial do Gelicente, porém no último vídeo a gente já tinha conseguido pegar ela. Ele queria porque queria me dar uma carta de presente. Então ele foi dar uma olhada na pasta dele e a carta que ele decidiu entregar foi o X-Quadril, que, falar a verdade pra vocês, foi uma ótima carta de presente, não vou negar. Porque além de ser uma carta que eu acho muito bonita, é também uma carta que vai me ajudar muito no desafio da Pokédex de Unova. E assim como a carta da Gelicente, essa é uma carta de ilustração rara especial, uma carta difícil de pegar e também muito cara. E como forma de agradecimento, eu pedi pra ele assinar o nome dele na frente da carta e também pedi um abraço. Mano, Natan me ajudou demais, sério mesmo. E tá usando até o boné do canal. Aí o cara é fera. E se você quiser o seu também, é só escanear o QR Code que tá na tela. E quando eu estava indo embora, eu fui abordado por esse inscrito chamado Theo, que me deu também de presente uma carta que eu não tinha, o Emolga. Eu praticamente tô completando a Pokédex junto com os meus inscritos. Obrigado, rapaziada, por ajudar e me apoiar cada vez mais nesses desafios. E agora sim, voltei pra minha casa e bora registrar as cartas novas na nossa pasta da Pokédex. E bom, dando uma atualização pra vocês, nesse evento de Pokémon a gente conseguiu aqui 13 cartas novas pra nossa Pokédex da pasta de Unova. E dessas 13 cartas conseguimos apenas uma ilustração rara especial. Sem todo o vídeo a gente conseguiu uma carta de ilustração rara especial. Eu acho que a gente vai ficar bem perto de completar a coleção. E agora, como sempre, vamos colocar as cartas novas aqui na pasta. Porém, antes disso, eu preciso colocar o nome dos novos membros aqui no canal na pasta. Caso você não saiba, quem vira membro novo no canal, além de participar do sorteio que a gente faz todo mês aqui no canal, eu coloco o nome das pessoas aqui na pasta. E hoje tem muito nome pra colocar. Então se você quiser virar membro pra participar do sorteio e ter seu nome na pasta, escaneie o QR Code que tá na tela. E se já tiver inscrito no canal, clique na opção Seja Membro. E muito obrigado a todo mundo por apoiar o canal. Tamo junto. Terminei de escrever o nome de geral e nossa pasta tá quase inteira escrita com os nomes. Depois eu vou começar a colocar aqui na lateral. E se tiver mais membros, eu vou ter que começar a colocar aqui dentro da pasta o nome de vocês, mano. Tem espaço ainda, dá pra virar membro. Se você virou membro no canal recentemente, com certeza seu nome tá aqui. Eu acabei errando aqui sem querer, ó. Eu ia colocar Ugor de novo, mas eu coloquei aqui, ó, o Felipe. Beleza? Então se você virou membro recentemente, seu nome tá aqui. E caso você vire novo membro, seu nome vai estar aqui na lateral e depois aqui dentro da pasta. E agora sim, vamos colocar as cartas novas na pasta, que é a melhor parte desse vídeo. Vamos lá então, de Purlong, vamos registrar aqui Liepard, de número 30, Roggenrola, de número 32, Gigalith, de número 35, a carta que ganhamos do Natan, Excadrill, 39, Gurdurr, 56, Basculin, 64, Crustle e de número 70, Tirtouga. E com isso temos aqui então, acho que a nossa primeira página completa. Continuando com 73, Archeops, Vanillish, ganhamos do Lorenzo, 89, Vanillux, número 90, 93, a carta que ganhamos do Theo, Emolga, 106, Clang e de número 135, Vullaby. E com isso temos aqui então todas as cartas que conseguimos registradas na nossa Pokédex de Unova. Deixa o like, se inscreve no canal para você acompanhar atualizações da nossa Pokédex de Unova.